que é especial na Pro Bono? O que é especial na Pro Bono como instituição é a capacidade de identificar situações de necessidades na nossa sociedade para as quais os serviços jurídicos possam ser uma ajuda, não é? Acho que essa aqui é a principal função e é isso que nos atrai na Pro Bono como advogados, porque nós não conseguimos. Ou seja, nós não conseguimos, no nosso dia-a-dia, identificar as situações para as quais nós possamos ajudar. Portanto, ter alguém que consiga fazer esse trabalho para nós é importante. Acho que esse é o ponto especial. Depois, claro, também há de especial, uma pergunta tão vaga, também há de especial as pessoas que trabalham na Pro Bono. Acho que, ao fim de contas, as instituições são especiais pelas pessoas que lá trabalham. Não é? E vocês nisso têm mostrado, enfim, pela vossa dedicação, essa especialidade, se quiser. Então, a próxima pergunta. O que o faz dedicar o seu tempo a um caso Pro Bono? Duas coisas. Eu já noutra entrevista referi isso. A primeira, que deve ser a razão principal, é o facto de as situações os desafios que se nos colocam nos casos Pro Bono serem de pessoas que de facto merecem ajuda. E, portanto, toda a ajuda faz-se para o ajudado. Esta é a principal razão pela qual se ajuda, não é? A segunda razão, que também ainda acho que deve ser destacada, tem a ver com o facto de nós ajudarmos ser um exemplo para outros ajudarem também. E, portanto, daí ser importante dar voz a essa ideia de que estamos a ajudar. A terceira razão, estas já são as menos importantes, não estou a dizê-las por ordem, a terceira razão é porque todos nós temos consciência, não é? E, portanto, como pessoas conscientes que somos, sabemos que estamos aqui neste mundo para dar e para receber. Infelizmente olhamos mais ao receber, mas estamos aqui também para dar qualquer coisa, não é? E depois a quarta e última razão. Se calhar é aquela que não se deve destacar, mas no fundo todos temos a consciência que fazemos por isso. É que, fazemos um bocadinho também por isso, é que nós temos um sentir-nos bem e um sentir-nos mal com a vida, não é? E o ajudar, de certa forma, lava-nos um bocadinho a alma, não é? Lava-nos um bocadinho a consciência. Portanto, também um bocado por isso. Se calhar por estas 4 razões, por esta ordem, quando um caso aparece, nós queremos ajudar. E, portanto, no meu caso, aqueles que me têm aparecido, eu tenho que sentir uma identificação com a necessidade da pessoa. Não é? E não sei se há mais perguntas sobre esta matéria para a frente, mas este é um ponto que para nós é importante. O mérito e o trabalho de uma associação como a Pro Bono tem muito a ver, de facto, com a identificação da situação de verdadeira necessidade jurídica. Às vezes as pessoas podem precisar de dinheiro, podem precisar de um apoio, de um conforto pessoal, de uma companhia, etc. Mas nós aqui também, por uma questão prática, temos que nos cingir àquilo que de facto podemos contribuir. E a nossa contribuição é uma contribuição especificamente jurídica. E a Pro Bono, se calhar, é a única instituição que está em condições de identificar casos em que há uma necessidade especificamente jurídica, porque o resto nós chamamos aqui voluntariado, ou seja, se nós queremos dar um apoio a uma instituição, querer pintar uma parede ou doar bens, são atos individuais. Agora, como instituição, como escritório de advogados, o que nós procuramos é que nos indiquem situações que precisem da especialidade da nossa atividade, daquilo que nós sabemos fazer. E daí muitas vezes recusarmos casos na vossa lista, porque não sabemos fazer, porque são áreas com as quais não estamos familiarizados e não é justo passarmos o risco do nosso desconhecimento para os necessitados. E às vezes outras também, porque quando olhamos para a descrição dos casos que nos aparecem, não são forçosamente jurídicos. E nós aqui, nesta função da associação com a Pro Bono, o nosso apoio é um apoio estritamente jurídico. Portanto, o que me faz procurar, me faz ajudar, é saber que tenho uma capacidade jurídica, que posso pôr ao dispor de alguém, e que alguém de facto precisa dessa capacidade jurídica. Quais as mais-valias de ter um aluno a ajudar na resolução do caso? Depende do aluno ou da aluna, não é? As mais-valias são sobretudo de empenho, ou seja, tem a ver com a bondade, tem a ver com o facto da pessoa querer também ajudar. E nós sentirmos que temos alguém que tem um interesse genuíno em ajudar, mesmo que às vezes não seja mesmo que a contribuição do ponto de vista jurídico não possa ser tão relevante, mas é alguém que nos ajuda, que nos empurra também a querer fazer bem e a querer ajudar. Depois, às vezes, também porque as pessoas que solicitam ajuda, às vezes sentem-se mais à vontade
como pessoas menos formais. Não é? E, portanto, o advogado, não é? tende a ser formal. Aliás, hoje eu vesti esta roupinha assim mais bonita, porque precisamente para dar a ideia de que, apesar de ser uma entrevista para a Pro Bono, é um cliente e, portanto, eu vim como iria para qualquer reunião de trabalho, uma roupinha mais formal por causa disso. E às vezes essa formalidade assusta um bocadinho, não é? E as pessoas gostam de sentir que têm alguém, às vezes, ali que está um bocadinho de por meio, ou seja, entre a sua necessidade e aquele advogado que tem um ar sério e tem uma conversa muito formal. Acho que nesse ponto, para além do querer ajudar, este é outro ponto em que há utilidade.